né? Bacana. De hoje para frente, se a gente for pensar daqui uns 10 anos, a gente imagina que não vai ter mais vendedor, é só Exatamente. robô, só máquina, né? Muito legal. Hoje a gente trabalha nesse meio assim, chamando o cliente tete a tete e tal, mas vai existir uma hora, uma era ali que não vai ter mais isso, né? Um cliente chamar você, ele vai falar direto com uma máquina. E você agora? vai responder ele ali automático, e aí, como que vai ser o vendedor depois disso? Excelente pergunta, não tem como não agradecer essa oportunidade dessa pergunta. Por quê? Olha como funciona. O mundo vai passar pela maior ruptura, escuta o que eu estou falando, a maior ruptura corporativa e social de todos os tempos nos próximos 10 anos. Mais de 100 milhões de empregos se perderão. Só que posso dar uma notícia de contrapartida, não é uma primeira vez que acontece isso na humanidade. A primeira foi na Grande Depressão de 1929, quando acabou a questão do serviço de humanização das colheitas, e aí nasceram as máquinas depois. Então o ser humano falou, meu Deus, não trabalho mais agora na colheita, vamos morrer de fome. Aí chegaram as máquinas para tomar o emprego. O que aconteceu? As pessoas migraram para as indústrias. E aí tem o filme do Charlie Chaplin, tempos modernos, que aí você começava a apertar parafuso, e tem aquele meio protesto de Charlie Chaplin. Então depois as pessoas começaram a manusear as máquinas. Olha, sanamos o problema, o que parecia o fim da humanidade, a gente pode manusear as máquinas. E agora? Que as máquinas estão tomando lugar de... Quem já foi em supermercado que não tem mais caixa, tem auto-express, o atendimento express, Você vai lá, você mesmo já fala. sem parar no pedágio. Sim. Então qual que é a dica que eu dou para vocês mediante essa pergunta? Como será o mundo daqui a 10 anos? Todo o trabalho que você exerce, que for parametrizável, binário, linear, vai ser substituído por um robô. E aí, meu irmão, meus irmãos, a nossa arte de comunicação, de encantamento, de criar rapport, de criar conexão, jamais poderá ser suplantada por um robô, que é a arte do encanto. Existe um cara chamado Alexandre Rohagen, foi um cara que implantou as primeiras operações do Google e do Facebook no Brasil. Quando esse cara chegou, os jornalistas brasileiros, ele era brasileiro, morava fora, e o Google trouxe o cara para montar as operações aqui, as primeiras operações no Brasil. E aí foram perguntar para ele, o que você olha no currículo de um cara quando você está contratando um colaborador? O que você olha no currículo dele? E aí existia aquela expectativa. Imagina um cara que veio lá do Google, do Vale do Silício, para montar uma operação no Brasil. Imagina o que ele olha, eu nunca vou ter chance. Ele deve olhar, será que a formação dele é Harvard? Ele deve ter Harvard e Oxford. Esse cara tem que falar inglês, mandarim e espanhol. Só inglês não é suficiente. Então os jornalistas nas coletivas dele, na entrevista coletiva, tinham essa expectativa. O que o Alexandre Rohagen vai responder? E pasmem, sabe o que ele respondeu? Eu olho aquilo que não está no LinkedIn. Eu olho quem é você de verdade. Por exemplo, o cara que é o head de atendimento hoje, dele, do Google e até hoje, que é o head em atendimento, em relacionamento, sabe como ele contratou? Esse cara, nas horas vagas de domingo, ele fazia um trabalho de doutor alegria. Sabe aqueles caras que botam o nariz de palhaço e vai no Emílio Ribas com as crianças, na Graça, e pega a criança lá na UTI e tal, fazendo tratamento de câncer e faz aquelas... Esse cara fazia isso voluntariamente. Olha a cabeça do Alexandre Rohagen. Se esse cara é um cara que tem esse nível de empatia com o ser humano, pensa assim no bem-estar dos outros, das pessoas enfermas, como esse cara não vai tratar os meus colaboradores? Contratou o cara e o cara hoje é o maior head. Então, enquanto todo mundo pensava que ele ia olhar as hards mais apuradas da vida, uma formação, ele olhava o que você era como ser humano. Então a minha resposta é, se você for ser humano, quanto mais você se especializar, investir o que vocês estão investindo aqui nesses minutos de conhecimento, falando de venda, falando de pessoas, menos um robô terá a chance de tomar o seu emprego. Tá? Então quanto mais comunicativo, mais simpático, mais humano, saiam da caixa. A gente fala até de gatilhos mentais aí nos nossos treinamentos, gatilho mental da reciprocidade.
fechou o contrato com o cliente, o dia seguinte liga para ele, agradece, O pós-venda, gostou, né? pós-venda, recebeu o contrato, ficou tudo certinho. Olha, eu quero dizer que eu quero agradecer por ter nos escolhido. A Capital faz questão de agradecer a honra de tê-lo como cliente. Olha, ninguém faz isso, gente. Ninguém liga. O cliente vai pensar assim, ninguém liga para dar só um ok. Então existe formas de você diferenciar. O cara vai falar, meu Deus, olha esses caras da Capital, fechei com os garotos, os caras me ligaram para perguntar se eu gostei. Ninguém faz isso, vai te Você indicar. acaba ganhando mais indicações também. Exatamente, a fonte de lead de indicações virá naturalmente, tá bom? De encontro a isso, eu tava vendo esses dias uma entrevista aquele cara que é dono da Ambev, Jorge Paulo Lemann. Ah, sei. E ele fala o seguinte, tem um pouco a ver com isso aqui, ele fala o seguinte, que ele não procura, quando ele vai ver os currículos das pessoas que vão trabalhar com ele, o profissional do futuro, o profissional moderno, engajado que ele quer, não é aquele cara que tem diversas formações. É aquele cara que ele tenta descobrir duas coisas no cara, iniciativa e atitude. Perfeito. Porque o cara pode ter a formação que for. Se ele não tiver iniciativa e atitude, ele vai sentar em cima da formação dele. Perfeito. E não vai dar resultado nenhum. Perfeito. Não vai dar resultado nenhum. Exatamente isso, gente. Olha o que a gente está falando. Como mudou da década de 90, né, Erasmo? Sim. Onde um cara com Excel a mais, ele ganhava uma vaga de você e você perderia por um Excel, por um Axis, Sim. por um Word que você não tinha, o candidato concorrente. Não importa quem era o ser humano. É isso mesmo. Mas eram as habilidades técnicas que regiam quem a empresa vai contratar. Hoje é totalmente o contrário. Eu perdi vaga já já nos anos 2000, eu perdi vaga, o que se baseou foi o nível de Excel meu e do meu concorrente. Aí depois daquele dia eu fiquei louco, comecei a aprender Excel até... E me ensinou um pouco do que eu sei, eu aprendi com o Erasmo que era um ninja. Mas ninja. E aí, tudo bem que eu estava tentando ir para um lugar que eu não deveria ir, eu queria ir para uma área administrativa. Sim. Mas em vendas não, em vendas é o que o Paulo Lemann fala, né? É iniciativa e atitude. Perfeito. O cara pode nem saber falar, se ele tiver iniciativa e atitude. É verdade.